Olá. Então, mais uma vez, fazendo aqui uma pequena revisão, né, e alguns exercícios de exemplo sobre, agora, espelhos esféricos, tá? E lentes, tá? Então, lentes esféricas e espelhos esféricos. Então, lembrando que a ideia é fazer esses exercícios aqui para uma provinha de final de ano, certo? Então, caso alguém caia de paraquedas aqui, né, porque eu vou colocar no YouTube, é importante frisar isso. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu vou cobrar é o estudo analítico desses dois. Então, basicamente, o que você precisa é saber que aumento é I sobre O, que é menos P' sobre P, que é F sobre F menos P. Esse cara, o A, né, é o aumento. Não vou escrever cada um, não, tá? Então, esse aqui é o aumento. O... Só fazer um desenho, mudar a cor da caneta. Esse aqui é o aumento, tá? O I seria o tamanho da imagem, na verdade, a ordenada da imagem, porque tem a questão do referencial. O O é a ordenada do objeto. P' é a abscissa da imagem. P é a abscissa do objeto, tá? Lembrando que P', a gente pode trabalhar com P' negativo, né? P' positivo é um objeto. Desculpa, acho que eu dou Ctrl Z. Aí, uma imagem real. Ah, bem que estava estranho aqui. Maior que zero. E um P' menor que zero é uma imagem virtual, né? Então, lembrando que P', assim como P e F também, são abscissas, né? Então, aceita valores negativos. O F seria a abscissa do foco. E eu vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo, tá? Então, é importante notar que, para lente, se o foco é positivo, é uma lente convergente. Se o foco é negativo, é uma lente divergente. Se o Se eu estiver falando agora de espelhos, caso o foco seja positivo, o espelho ele é côncavo, e se o foco é negativo, o espelho é convexo. Então, em termos de formulário, tudo que a gente precisa saber é isso daqui, ó. Beleza? Então, vamos para alguns exercícios. Eu vou fazer alguns de espelhos e alguns de lentes, tá? Se você ver esse vídeo no YouTube, você vai conseguir ver a marcação do tempo, tá? E aí você pode pular para aquilo que te interessa. Então, vamos lá? Primeiro exercício aqui. Só mudando aqui a cor da caneta. O espelho esférico convexo de um retrovisor de automóvel tem raio de curvatura 80. Então, lembrando que eu não vou cobrar essa partezinha de raio de curvatura a princípio, mas nós temos poucos exercícios que não trata dessa relação entre o foco de um espelho e o raio de curvatura, tá? Então, vamos usar essa relação aqui, embora eu não vou utilizar ela na prova, tá? Então, a gente teria que lembrar que o foco, ele seria, a princípio, o raio de curvatura por 2, porém, como o espelho ele é convexo, o foco tem que ser menor que zero. Então, é menos o raio de curvatura por 2, porque o espelho é convexo. Então, logo de cara, eu sei que o foco é de 40 centímetros. Beleza. Esse espelho conjuga para certo objeto sobre o seu eixo principal, imagem 20 vezes menor. Imagem 20 vezes menor. Nessas condições, a distância do objeto ao espelho em metros é. Então, o que que ele te deu aqui com relação à imagem? Se a imagem é 20 vezes menor, eu posso dizer também ou que I é O sobre 20, ou que O é 20I. E essa relação sempre vai trazer a informação do aumento, tá? Então, o aumento vale quanto? É I sobre O. Se o objeto vale 20i, é I sobre 20i. Então, o aumento vale 1 sobre 20. Legal?
O que mais? O que eu quero? Eu quero a distância do objeto ao espelho. Eu quero P. E aí você tem que achar a relação que vai trazer a solução para esse problema. Então você vai, né, como sugestão, sempre escrever aquela equação. A é igual a I sobre O, que é menos P' sobre P, que é também F sobre F menos P. E que relação você vai utilizar, né? Que pedaço que você vai usar? Eu vou até achurar aqui, ó, o que eu tenho. Ó, tenho A, tenho F, tá? E eu quero P. Então, eu vou até mudar aqui a cor, vou pegar, sei lá, de uma outra cor, ciano, aquilo que eu quero, tá? Ou seja, se eu tenho A, F e quero P, eu vou usar essa relação aqui, né? Aquela relação que mistura A, F e P. Então, o aumento é F sobre F menos P. E aí, é só substituir os dados. Olha, um errinho aqui, né? O foco é negativo, tá? Então, vou até comentar aqui, ó. Negativo, tá? Comentei isso lá no começo, né? E não coloquei o sinal. Beleza? Então, prosseguindo. Aqui você vai ter que o aumento é 1 sobre 20. O F é menos 40 sobre 40 menos o P, que é o que eu quero. Multiplicando aqui em cruz, né? Fica 40 menos P é igual a 20 vezes menos 40, menos 800. Então, vou passar o P para lá. Espelho convexo. Algum errinho de sinal aqui, ó. Ó, mais uma vez esqueci do sinal. Vou fazer mais com mais calma, qualquer coisa você acelera o vídeo aí para eu não errar, tá? Aqui, ó, tem um sinalzinho de menos de novo que eu errei, tá? Então vai ficar, passa o pelinho para lá, passa 800 para cá, fica menos 400, menos 40, perdão, mais 800 é igual a P. Ou seja, P é 760 centímetros. 760 centímetros é o quê? 7,6 metros. Tudo bem? 7,6 metros. Essa cadeira é meio barulhenta. Vamos lá. Tudo certo? Vou fazer mais dois de espelhos, tá? Esse daqui. Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo a 4 centímetros de seu vértice. Então, vamos por parte. O espelho ele é côncavo, então o foco é positivo. 4 centímetros de seu vértice. Onde é o vértice de um espelho côncavo? Eu tenho aqui um espelho côncavo. Vamos fazer aqui a parte de trás. Aqui está o meu eixo principal. O vértice é esse pontinho aqui, onde o eixo principal atravessa o espelho, tá? Seria o meinho dele, né? Aqui seria o foco. Então, o que que é a distância entre o objeto e o vértice, né? É o P. P, então, vale 4 centímetros, tá? O senhor mesmo disse que P é uma abscissa. Sim. Se ela é positiva, ela coincide com uma distância, tá? Por ser abscissa, ela aceita valores negativos. Prosseguindo. A imagem conjugada desse objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice do espelho. Peraí. A imagem é real e está a 12 centímetros do vértice do espelho. Ou seja, ele te deu pelinha. Como ela é real, então ela é positiva, tá bem? Ou seja, eu já consigo determinar com essas duas informações o foco.
Lembrem-se, gente, aqui eu vou escrever aquela equação, né? Que eu apresentei para vocês. A é igual a I sobre O, que é menos P' sobre P, que é F sobre F menos P. Esse F sobre F menos P, ele equivale à equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí, como eu tinha sugerido, para vocês decorarem só a de cima, pensando nessa prova, eu nem vou usar essa equação de baixo. Mas seguindo o mesmo raciocínio que o anterior, vamos marcar aqui o que nós temos. Nós temos P e P', né? E nós queremos o F. Então, eu vou marcar aqui o F, que é o que nós queremos. Ou seja, como assim, professor, eu quero F? Porque o F, ele te permite determinar o raio, né? Ele quer o raio. Então, é só substituir os dados aqui na relação da equação de Gauss, né? Então, menos P', que é 12, sobre P, que é 4, é igual a F, que é o que eu quero, sobre F menos o P, que é 4. Antes de multiplicar em cruz, vamos simplificar o lado esquerdo. 4 por 12, 3. Então, menos 3 igual a F sobre F menos 4. Na hora de multiplicar, cuidado, tá? Então, vai ficar menos 3 vezes F menos 4 igual a F. Você vai ter que fazer a distributiva. Menos 3F igual mais, né? Não, perdão. Menos 3F mais 12 é igual a F, tá? Eu fiz a distributiva. Aqui, né? Certo? Bom, então, prosseguindo. Ou seja, passo o F para lá, fica 12F igual a 12 igual a 4F. Passo 4 dividindo, F igual a 3. 3 está tudo em centímetros, tá? Mas o que ele quer é o raio. E o raio é igual a 2F, tá? Então, portanto, o raio é igual a 6 centímetros. Letra E, eu espero que esteja tudo bem. Vamos para mais um. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. São 3 exercícios de espelhos, tá? E um pouquinho mais de lentes, tudo bem? Então, vamos lá. Seja E um espelho côncavo, mais um de espelho, ele fala que o raio de curvatura é 60. De cara, você já tem o quê? Que o foco é 30. Positivo, porque ele é côncavo. Qual tipo de imagem obteremos se colocarmos um objeto real a 7,5 de 7,5 centímetros de altura? Então, O igual a 7,5 centímetros, verticalmente a 20 centímetros do vértice. 20 centímetros do vértice é o P. Então, P é igual a 20 centímetros. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? Ele me deu o O, me deu o P e me deu o F. O que a gente vai fazer, né? Vamos tentar analisar cada um dos itens. Por exemplo, ele fala que a imagem é virtual. Para você saber se ela é virtual ou real, você pode tentar determinar o P', certo? E 3 vezes mais alta que o objeto. Mas olha só. Vamos olhar a segunda parte. Se eu determinar o P', eu vou conseguir eliminar apenas 2 itens. Por exemplo, se o P' for positivo, então eu elimino a letra A e a C. Se ele for negativo, eu elimino a B e a D. Agora, olha a segunda parte. E 3 vezes mais alta que o objeto. E colocada a 60 centímetros na frente do espelho. E reduzida a 1/3 do tamanho do objeto. Invertida e de tamanho igual ao do objeto. Repare que com o aumento, ó, esse item fala do aumento, esse item fala do aumento e esse item fala do aumento. Se eu calcular o aumento, eu consigo saber se é uma dessas 3 alternativas. Se não for nenhuma, naturalmente é a B. Tá? Então, com o aumento, eu faço menos contas. Bom, eu vou calcular o aumento usando os dados que eu tenho aqui. Eu não tenho a imagem,
certo? Então, não vou usar o I sobre O. Eu não tenho P', então não vou usar menos P' sobre P. Mas eu tenho o F e o P, então eu vou usar aumento igual a F sobre F menos P. E aí eu vou substituir os dados para ver o que vai acontecer. O F é 30, então vai ficar 30 sobre 30 menos 20. O aumento vai ser 30 sobre 10. Opa, aumento é 3, certo? Ou seja, letra A, porque ó, o aumento ele é 3 vezes maior, né? A imagem é 3 vezes maior que o objeto. Professor, mas e a questão de ser virtual ou real? Aqui vale a pena fazer um comentário, né? Você lembra que para um aumento, vou até fazer de laranjinha, é claro que é uma observação, né? Para um aumento maior que zero, positivo, pode ser até menor que 1, tá? Tipo 0,2, 1, 5, 7, 12, 0,75, né? A imagem, ela vai ser direita, naturalmente, portanto, ela é virtual. Tá? Então, a imagem, ela é imagem direita e virtual. Quando você se vê, por exemplo, na frente de um espelho plano, ou até mesmo côncavo, na frente, numa ótica, por exemplo, quando você vai tentar se ver ali num espelho daqueles, para melhorar ali, né, para ampliar um pouquinho o seu rosto, para você poder ver como fica um óculos, por exemplo, ali a imagem ela é direita, né? Essa imagem ela é formada atrás do espelho. Então, a imagem formada atrás do espelho ela é virtual. Tá, e se o aumento for menor que zero? Então, a imagem ela vai ser invertida. E a imagem invertida, ela vai ser real, tá? Tudo bem? Lembrando que isso daqui não é 100% das vezes, mas vai ser no caso da nossa prova, no caso da grande parte dos vestibulares, tá bem? Bom, prosseguindo então. Primeiro exercício de lentes. Nossa, dá para resolver usando aquela relação novamente? É A igual a I sobre O, que é igual a F sobre F menos P. Esqueci de um pedaço, né? Que é igual também a menos P' sobre P. Sim, vai dar certo. Um objeto é colocado a uma distância de 12 centímetros de uma lente. Pera, objeto. Falou de objeto, falou de P. Distância de 12 centímetros da lente. Então, ele falou do valor do P. Certo? Ah, cadê? De 8 centímetros de distância focal. Peraí. Lente convergente. Cuidado. Distância sempre é positivo. Então, é comum a gente apresentar a distância focal como um valor positivo. Se a lente fosse divergente, então o F seria negativo. Como ela é convergente, o F ele vai ser positivo, 8 centímetros. Beleza? A distância em centímetros da imagem formada em relação à lente é a distância em centímetros da imagem formada em relação à lente. Então, o que ele quer? Pelinha. E aí? Todos percebem que é a equação de Gauss que você vai utilizar? Tá aqui, ó. Mais uma vez, vamos destacar o que nós temos. O que nós temos? Temos P, P, e também temos o F. O que nós queremos? O pelinha. Queremos o pelinha. Então, essa relação aqui é igual à equação de Gauss, né? É a relação que nós vamos utilizar para resolver o problema. Então, como que fica? Menos pelinha, que eu desconheço, sobre 12, é F, que é 8, sobre F, que também é 8, né? O mesmo F, menos o P, que é 12. Vamos fazer devagarzinho, né? Menos pelinhas sobre 12, do lado direito ficou 8 sobre menos 4. Do lado esquerdo fica menos pelinhas sobre 12, igual 8
sobre 4 é 2, mas como é negativo, menos 2. Olha, eu estou fazendo bem com calma mesmo, tá? Então, eu vou multiplicar dos dois lados por menos 1, só para a gente lembrar de algumas propriedades ali da multiplicação, tá? Então, quando eu multiplicar por menos 1, os dois lados vão ficar positivo, tá? Porque eu multiplico dos dois lados por menos 1. Então, vai ficar pelinha sobre 12 é igual a 2. Passo 12 multiplicando, pelinha é igual a 24 centímetros. Certinho? Bem, isso dá a letra A. Bom, pretendo fazer aqui mais alguns exercícios, no total de mais 2, 4, tá? Vamos lá. Mais um. Um objeto de 2 centímetros de altura. Ah, agora começou a mudar. 2 centímetros de altura. Altura, então seria o O, tá? 2 centímetros. É colocada a certa distância de uma lente convergente. Ah, então eu já sei que a lente é convergente. Isso quer dizer que o foco é positivo. Sabendo que a distância focal da lente é de 20 centímetros, então eu já sei que o foco é positivo, porque a lente é convergente. E que a imagem se forma a 50 centímetros da lente, 50 centímetros da lente, do mesmo lado que o objeto. Vou até destacar de outra maneira aqui, ó. Isso aqui é bem importante, tá? Que aí ele vai te dizer a natureza do objeto através dessa frase aqui, ó, do mesmo lado que o objeto, tá? Cuidado que agora a gente está falando de uma lente, tá bem? Pode-se afirmar que o tamanho da imagem formada é. Então, eu vou discutir agora com vocês por que que o pelinha, tá? Ó, a imagem se forma a 50 centímetros da lente. É menos 50. Vou discutir isso agora com vocês. Vou fazer um desenho aqui, ó. Então, imagina que eu tenho uma lente. Vou desenhar aqui a lente. Imagina que eu tenho um pequeno objeto aqui. Pode ser qualquer coisa, né? Uma seta, por exemplo. Uma seta. Se a imagem ela é formada do mesmo lado que a lente, note que, né? A luz ela tem que sair da seta e ela vai atravessar a lente. Estou desenhando assim porque ela é convergente, tá? Então, para a imagem ser real, ela tem que estar do lado oposto ao objeto, tá? Em relação à lente. Então, do lado de cá, a minha imagem seria o quê? Real. Se ela é real, ela também tem que ser o quê? Invertida. Imagens projetadas são invertidas. Se a imagem ela é formada do mesmo lado que o objeto, então essa imagem ela é virtual. Se ela é virtual, ela é direita. Então, olha só, eu estou usando um óculos, certo? Dá para ver aí dá para ver aí minha imagem aqui embaixo. Estou usando óculos. Do meu ponto de vista, tudo que eu estou vendo aqui, tá? Então, tenta se colocar no meu lugar. Eu estou vendo tudo direito, tá? Tudo direito, não tem nada de cabeça para baixo. Ou seja, a imagem que eu estou vendo, ela é virtual. Mais que isso, eu estou olhando aqui para o computador, beleza? É interessante que a imagem gerada por essas lentes esteja do mesmo lado que o objeto em relação à lente, tá? Então, sei lá, vou fazer um outro exemplo. Estou olhando essa caneta aqui. É interessante o quê? Que a imagem dessa caneta esteja do mesmo lado que essa caneta em relação à lente. Não seria legal se essa imagem fosse formada atrás, né, do lado oposto? Seria formada atrás da minha cabeça? Eu não veria ela, né, dentro da minha cabeça. Eu não conseguiria enxergar essa imagem. Da mesma maneira que, né, agora pensando que vocês estão olhando aqui para mim diretamente, se eu colocar essa lente aqui, bem pertinho de vocês, tá? Vocês estão vendo uma imagem que também está do mesmo lado que o objeto, tá? A imagem ela não se inverte.
Eu só diminui um pouquinho de tamanho, certo? Essa imagem que vocês acabaram de visualizar, formada por essa lente, é uma imagem virtual. E ela é direita, tá? Por esta razão, como a imagem é virtual, o pelinho, então, ele é negativo, que a imagem desse objeto está do mesmo lado que o próprio objeto, tá? Beleza? Nesse caso, seria uma imagem, inclusive, ampliada, tá? Então, a gente pode até destacar isso e continuar agora para a resolução. Então, esse cara aqui seria a minha imagem e esse cara seria o meu objeto, tá? Então, se a imagem é formada do lado de cá, do lado oposto do objeto, né, em relação à lente, ela é real, se é do mesmo lado, é virtual. Prosseguindo, então agora vamos para os cálculos. Que formulinha que a gente vai utilizar? Bom, o que eu quero, né, antes de mais nada? Pode-se afirmar que o tamanho da imagem. Quero I. Ah, então, ó, qual parte da equação eu vou utilizar? Eu preciso trabalhar com I, porque eu quero ele, talvez com O, com pelinha e com F. Repare que não tem nenhum pedaço da equação que vá utilizar esses termos todos, tá? Como assim? A igual a I sobre O, que é igual a menos pelinha sobre P, que é F sobre F menos P. Vamos destacar aqui para ver? O que eu tenho? Tenho o O, o F e o pelinha, certo? Eu não tenho o P. O que eu quero? Eu quero o I, tá? Então, e agora? Como que eu resolvo? Repare o seguinte, a gente pode até dividir em dois slides. Esse pedaço aqui, ó, nos permite determinar o P. Sabendo o P, eu consigo determinar esse lado daqui, por exemplo. Ou dali, tanto faz. E aí agora, sabendo o P, eu consigo determinar o quê? O I, tá? Então a gente vai resolver primeiro este retângulo, tá? O que está aqui dentro, e depois o que está no outro. Beleza? Eu vou adicionar aqui um novo slide. Eu vou continuar no slide de baixo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tinha mesmo? Eu vou usar esta relação aqui que eu falei para vocês. Perdão, vou pegar o pedaço que eu ia utilizar, né, direto. Menos P' sobre P é igual a F sobre F menos P. Vou voltar para o slide anterior. No slide anterior, eu tenho o P e o F. Perdão, P' e o F. P' vale menos 50 e o F vale 20. P' vale menos 50. E o F vale 20. Tá? Aí toma cuidado que, olha só, voltando no slide anterior, o P' é negativo, tá? Então, o P' é negativo. Só que na hora que eu substituo, ele vai ficar positivo, né? Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 50 sobre P é igual a 20 sobre 20 menos P. Corta, corta e multiplica em cruz. Vai ficar 5 vezes 20 menos P é igual a 2P. Faz a distributiva. 5 vezes 20, 100, menos 5P é igual a 2P. Passa o 5 para lá. Vai ficar 100 igual a 7P. Ou seja, P é igual a 100 sobre 7 centímetros. Então, agora, eu vou voltar ali no slide anterior. E aí, agora eu vou resolver a segunda parte. I sobre O é menos P' sobre P. Tá?
Então, vamos lá, vou criar mais um slide aqui. Então, agora eu vou fazer como? I sobre O é menos pelinha, né? Sobre P. E eu quero o O. Se eu voltar lá no slide anterior, eu vou descobrir que o O vale 2, não vou voltar não, tá? O pelinha eu quero. E o P, ele vale quanto? 100 sobre 7. Tá, tudo bem, então vamos lá. 100 sobre 7. Vamos treinar em algumas propriedades de frações, né? I sobre 2 é igual. Do lado direito, a fração principal é esse carinha aqui, ó. Então, eu vou escrever P' sobre 1 sobre 100 sobre 7. Aí eu vou manter a primeira fração, né? E inverter a segunda. Vai ficar 7 sobre 100. Na hora que eu multiplicar em cruz, P' vai dar, passo 100 multiplicando, 100i, e o 7 dividindo. 7 vezes 2, 14. Certo? O P', então, vai dar quanto? Peraí. Pelinha eu sei, né? Na hora que eu multiplicar em cruz aqui, eu tenho que substituir pelinha também. Pelinha menos 50, tá? Então, pelinha menos 50, vamos substituir agora. Então, I sobre 2, desculpa. Já eu faço um comentário aqui. 50 vezes 7 sobre 100. Que tinha um menos também, né? Lá de trás. Eu esqueci, né? É... Tá certo, né? Só que o pelinha é menos 50, né? Então aqui vai ficar positivo, tá? Então, só comentando aqui, ó. O pelinha, ele é menos 50. Então, esse pedacinho aqui é menos 50, tá? Por isso que vai ficar positivo. Então, na hora que eu simplifico aqui, posso dividir isso aqui por 2, vai dar 50 embaixo. 50 eu posso simplificar. E aí eu obtenho que é igual a 7 centímetros, tá? Tem que dar positivo, se é um indício que eu acertei, porque a imagem ela é virtual. Quer dizer que ela é direita, tá? E agora só um comentário, eu não sei se vai ficar legal o vídeo, tá? Então, eu acabei me atrapalhando um pouquinho. Durante a gravação, o programa que eu estava usando, ele aparentemente tinha parado de funcionar. Aí eu me embananei ali nos sinais, tá? Mas qualquer coisa, pode me perguntar. Vamos para mais um? Mais um exercício, tá? Outra coisa que eu não vou cobrar é essa parte aqui da dioptria, tá? Então, vamos começar por ela. A vergência de uma lente, ela é determinada pelo inverso da abscissa focal, tá bom? Então, ele te deu a vergência da lente, que é 5. Então, eu consigo descobrir o F. O F, então, vai ser 1/5. Uma coisa que é importante é que a DI é no sistema internacional. 1/5 vai dar 0,2, então é 0,2 o quê? Metros, tá? Então, o foco vai dar 0,2 metros. Também não vou cobrar isso daqui na prova. A 60 centímetros de uma lente convergente, tá? Então, o foco é positivo, a vergência também é positiva.
A 60 centímetros, coloca-se perpendicularmente ao seu eixo principal um objeto de 15 centímetros de altura. A 60 centímetros. Então, ele me deu P. Ah, olha só, aqui está em centímetros. Então, vamos passar o foco para centímetros. Então, o foco aqui, ó, isso daqui corresponde a 20 centímetros. Beleza? Prosseguindo. Um objeto de 15 centímetros de altura. Então, ele me deu o O também de 15 centímetros. Que parte da equação nós vamos utilizar? Se eu tenho o P e o O e o F, né? E eu quero a altura da imagem, eu quero I. Com certeza, eu vou usar quem? A, né? Igual a I sobre O, que é menos P' sobre P, que é F sobre F menos P. Bom, vamos achurar aqui. Eu apago tudo. Esse pedacinho de baixo vai ficar mais fácil, tá? O que que eu tenho primeiro? Tenho foco, tenho P, tenho O. O que que eu quero? Quero I, tá? Eu quero esse carinha aqui. Então, quem que eu vou utilizar? Eu vou usar esse pedaço igual a esse pedaço. Certinho? Eu ia apagar? Acho que nem vou. Vou deixar aqui. Então, vamos lá. E eu quero, ó, vale 15, tá? 15. F vale 20 sobre 20 menos P, que é 60. Então, vai ficar I sobre 15 é igual a 20 sobre 20 menos 60 menos 40. Então, se tiver tudo certo aqui, ó, já posso simplificar, vou fazer isso de outra cor para ficar mais explícito, né? Opa, certo? Dividindo em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar I sobre 15 é igual a 1 sobre menos 2 ou menos 1 sobre 2. Passo o 15 multiplicando, então vai ficar I igual a menos 15 sobre 2. Isso dá 7,5 centímetros. Fiz um pouquinho maior por conta da minha carinha ali que atrapalharia, né? Tudo bem? Mais uma, na verdade, mais dois, tá? Vamos ver se a gravação deu tudo certo. Um objeto real é disposto perpendicularmente ao eixo principal de uma lente convergente. Ó, foco positivo. Objeto real, né? E ele me deu a distância focal dessa lente. Então, como ela é uma lente convergente, o foco é positivo. A imagem obtida é direita. Então, isso quer dizer o quê? Que tanto o aumento é positivo, quanto a imagem ela é direita. E 2 vezes maior que o objeto. Opa! Então, a gente já consegue saber o aumento de cara. Ó. Se o I é 2O, o aumento, que é I sobre O, né? O I é 2O, de cara eu sei que o aumento vale 2. Faz sentido, né? Se a imagem é 2 vezes maior que o objeto, o aumento é 2, tá? Aumentou de 2 vezes. Nessas condições, a distância entre o objeto e a imagem vale... Opa! Distância entre objeto e imagem. Você vai ter que descobrir, tá? Então, vamos fazer o desenho aqui, ó, da lente. Colocar a lente aqui. E aí eu vou colocar um objeto aqui. Então, você vai ter que descobrir quanto vale P, tá? Vamos anotar aqui e vamos calcular. Aí, você vai ter que determinar quanto vale P'. Não vou fazer o desenho agora, porque a priori eu não saberia se a imagem ela é real ou virtual, beleza?
Observação. Eu sei que ela é virtual, tá? Porque o aumento é positivo. Eu poderia saber isso de cor. Mas eu vou deduzir isso numericamente. Então, esse desenho eu vou completar daqui a pouco. Vamos lá. O que eu vou tentar descobrir inicialmente? O P. Que fórmula que eu posso usar para descobrir o P? O que vocês acham de usar essa relação aqui, ó? A igual a F sobre F menos P. Por quê? Porque eu tenho F e eu tenho o A. Então, é só substituir. O aumento vale 2. O F vale 30. 30 menos P aqui. Posso simplificar de cá, né? E de cá. Então, sobrar 1 aqui, 15 aqui. Multiplicando em cruz, vai ficar 30 menos P é igual a 15. P eu vou passar para a direita, o 15 para a esquerda, vai ficar 30 menos 15, 15, né? Então, P igual a 15. Legal. Então, eu posso vir aqui, colocar aqui P igual a 15 centímetros. E agora, como que eu faço para determinar o, o pelinha? Bom, posso pensar de novo naquela equação zona, né? Eu já tenho um aumento, então eu tenho o I sobre O, eu não tenho nada sobre o I, mas eu tenho o quê? Que o aumento é menos pelinhas sobre P. O aumento, eu sei que vale 2. O pelinha eu desconheço. E o P, acabei de calcular, vale 15. Multiplicando, pelinha vale menos 30 centímetros. Como a imagem ela é virtual, correto? Virtual, isso quer dizer que a minha imagem está do mesmo lado que o objeto. Vou até mudar um pouquinho esse desenho aqui, ó. Significa que a imagem está do mesmo lado que o objeto. Tá? Vou fazer de outra cor. Então, o objeto está do lado esquerdo, a imagem também. E a imagem, ela está mais distante ainda. Não vou me preocupar muito com o tamanho, tá? 2 vezes maior, não vou me preocupar muito com o tamanho, não. Então, olha só o pelinho aqui, ó. Acabei de calcular, pelinha, ele vale menos 30 centímetros, tá? Então, qual que é a distância entre os dois? Daqui ali vale 30, tá? A gente pode até tomar um pouquinho de cuidado, né? Que o pelinho é uma abscissa. Então, a gente pode até colocar uma barra assim, para indicar que é uma distância, e até apagar o sinal aqui, né? Para ficar bem claro que estamos falando de distância. Então, o que ele quer? A distância entre objeto e imagem, 15 centímetros. Certo? Mais dificinho? Mais dificinho. Como que vai ser mesmo na prova? Mais de aplicação, beleza? Tem hora que essa cadeira aqui não ajuda. E agora, o último para encerrar mesmo, tá? Dispõe-se de uma tela, de um objeto e de uma lente convergente, foco positivo, com distância focal 12. Então, o foco é mais 12. Pretende-se, com o auxílio da lente, obter na tela uma imagem desse objeto, cujo tamanho seja 4 vezes maior que o do objeto. Olha só, não vou fazer esse tipo de abordagem, tá? Você sabe que a imagem ela é 4 vezes maior que o objeto. O aumento é 4. Qual o tipo de abordagem que eu não vou fazer? É o seguinte, o aumento ele é 4, positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque você quer obter numa tela. Então, se você quer obter numa tela, então quer dizer que a imagem ela é real. Se ela é real, então ela é invertida, tá? Tudo bem? Isso aqui é extremamente importante para você numa prova de vestibular, alguma coisa assim. Mas nesse momento eu não vou pedir algo tão específico, tá? Saber algo tão específico, mas é importante. Tudo bem? Então o aumento é menos 4.
O foco é 12. Letra A. A que distância da lente deve ficar a tela? O que ele quer? Pelinha. A que distância da tela deve ficar o objeto? O que ele quer? P. Então, olha só. Na letra A ele quer pelinha, na letra B ele quer P. Não é mais fácil eu calcular o P antes? Então, vamos calcular o P antes. Por quê? Professor, vamos voltar lá no comecinho. Porque, olha só. Perdão. Ah, eu quero pelinha e P. Tá? Vamos até fazer aqui. Vou até destacar primeiro de ciano, né? Eu quero P e pelinha. P e pelinha. Pelinha é mais difícil de obter. Porque como eu não tenho P, eu não consigo usar esse pedaço. Então, como eu tenho um aumento e tenho F, é mais fácil você calcular o quê? O P primeiro. Ah, então, vamos calcular o P inicialmente. Então, vamos lá. Letra B primeiro. Não tem problema, vamos começar pela letra B, né? É... Ou ainda, melhor ainda, vou até dar um exemplo aqui de como você poderia responder uma questão dissertativa. Vamos para os cálculos. Eu sei que aumento é I sobre O, que é igual menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Portanto, eu posso fazer, por exemplo, que o aumento é F sobre F menos P, o aumento é menos 4, o F é 12 sobre 12 menos P. Aqui eu posso simplificar, né? Aqui, vai dar 3 e menos 1. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar menos 1 vezes 12 menos P, igual a 3. Faz a distributiva aqui, né? Menos 12 menos o menos dá mais P igual a 3. Então, você descobre que P é igual a 15 centímetros. Ah, vou até dar um exemplo, né, de como responder uma questão dissertativa. Centímetros, eu vou melhorar aqui. Beleza. É, mas agora vamos calcular o pelinha. Então, eu posso escrever assim. A igual a menos pelinha sobre P. O aumento, mais uma vez, né? Eu tenho menos 4. O pelinha eu desconheço. E o P vale 15 que eu acabei de calcular. Quando eu passar para lá, fica menos pelinha igual a menos 60. Né? Menos 60 igual a menos pelinha. Passo o menos 60 para a direita, menos pelinha para a esquerda. Pelinha igual a 60. Com base nesta resolução, tá? Só para finalizar, então, o vídeo, o que a gente pode fazer? Vou até copiar esse slide para não sumir com o meu rosto aqui. Então, olha só. Eu sei que pelinha deu 60 e o P deu 15. Então, o que a gente pode fazer? Letra A, podemos fazer assim. Já sei, melhor ainda. Ó. Com base nos cálculos anteriores, ou acima, dois pontos. Letra A, pelinha igual a 60 centímetros. E letra B, é igual a 15 centímetros. Beleza? A gente responde aí duas questões que foram perguntadas em ordem inversa da que seria o mais natural para a gente resolver. Beleza? É isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho, tá? E qualquer dúvida, me escreve que ainda hoje eu consigo responder algumas coisas para você, beleza? Vamos ver como ficou agora, tá? Vou te enviar antes de reassistir.
e depois eu vou assistir ele para ver como que ele fica, tá? Vou encaminhar para você primeiro. Beleza.